Olá, eu sou a Brenda. Eu sou a Bárbara e nós somos estagiárias da FarmUSP, a farmácia universitária da USP. E hoje nós vamos falar um pouco sobre câncer de próstata. Tumor ou neoplasia é um agrupamento de células que possui o crescimento anormal ou desordenado. Ele ocorre devido a mutações no nosso material genético e pode ser benigno ou maligno. No tumor benigno, o crescimento é gradual e pode não implicar em riscos muito graves para o paciente. No caso do tumor maligno, mais conhecido como câncer, o crescimento é mais agressivo e exige um cuidado maior. No câncer, esse crescimento acelerado pode invadir outros órgãos, o que damos o nome de metástase. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga, sendo que a primeira porção da uretra passa pelo seu centro e está à frente do reto, que é a porção final do intestino grosso e próxima das vesículas seminais. A próstata produz o PSA, que é um antígeno prostático específico e que será enviado para a uretra na medida em que ele é produzido. O testículo produz os espermatozoides, que então seguirão pelo ducto deferente, passando pela vesícula seminal, se juntando com a secreção produzida por ela e encontrando com a secreção produzida pela próstata, formando o sêmen, que é eliminado no processo de ejaculação. Tanto no crescimento benigno quanto no crescimento maligno da glândula, pode ocorrer a destruição do tecido glandular, aumentando os níveis de PSA no sangue, que é detectado no exame. Portanto, quando ele está acima de 4 nanogramas por mililitro, pode indicar câncer de próstata, e por isso ele é utilizado como ferramenta de diagnóstico. Quando ocorre o crescimento de um tumor, são, em sua maioria, localizados na porção periférica da próstata. Na maioria das vezes, o crescimento é lento e sem sintomas, mas ele pode se expandir e ir pressionando o canal da uretra. E, devido a isso, o paciente passa a ter dificuldade de urinar, podendo ocorrer sangramento e dores. Além disso, podem ultrapassar a cápsula da próstata, ocorrendo metástase, que consiste no crescimento do tumor nos tecidos adjacentes a ele. Nesse caso, as células tumorais se desligam do tumor e se dirigem aos vasos sanguíneos, indo para outros tecidos. O câncer de próstata é considerado o principal câncer masculino. Estima-se que 1 em cada 6 homens terão câncer de próstata no futuro. Os principais fatores de risco descritos para o desenvolvimento do câncer de próstata são a idade avançada, a etnia e a predisposição familiar. No caso da idade avançada, a faixa etária de maior risco de desenvolvimento da doença é de 40 anos para aqueles que já possuem casos na família. Portanto, devem ser feitos exames a partir dessa idade. Já sem o histórico familiar, é mais indicado que seja realizado o exame de toque e o PSA a partir dos 50 anos, sendo que, aos 65 anos, é a idade em que se deve realizá-los urgentemente. Essa urgência ocorre porque cerca de 65% dos casos de pacientes são diagnosticados naqueles com mais de 65 anos de idade. Como um fator de risco, temos a cor da pele, em que homens negros têm mais casos desse tipo de câncer. O câncer de próstata difere substancialmente entre grupos étnicos. Por exemplo, afro-americanos possuem incidência de 10 a 40 vezes maiores que asiáticos. Da mesma forma, ele é 2 vezes mais comum em homens negros se comparado com brancos, e sua mortalidade é de 2,4 vezes maior na população afro-americana quando comparados à raça branca. Outro fator de risco é a obesidade. Homens com sobrepeso ou obesos, além daqueles que fazem abuso de álcool e tabaco, têm mais chance de contrair a doença. Em outros fatores de risco, encontram-se fumo, diabetes, dieta altamente calórica, níveis de hormônios masculinos e herança genética. Se algum homem da família já teve câncer de próstata, a chance de desenvolver a doença é ainda maior.
Muitas vezes, o câncer pode ser uma doença silenciosa, mas também pode apresentar sinais, como dor lombar, como dor na bacia, dor nos joelhos, dor ao urinar, sangramento na uretra ou ainda problemas de ereção. A forma mais aceita atualmente de rastreamento do câncer de próstata é a associação do exame de toque à dosagem sérica do PSA, obtida no exame de sangue. A indicação da biópsia transretal se faz a partir da suspeita clínica pelo toque retal alterado, realizado pelo profissional experiente, pela elevação do PSA ou ambos. Lembramos que é muito importante associar o exame de sangue, que se mede o PSA, com o exame de toque, porque no exame de toque o médico consegue perceber se há alterações da superfície, aumento de tamanho ou endurecimento da glândula. Então, por isso, é importante que eles façam o exame e ele dura no máximo 15 segundos. É importante também que esse exame seja realizado, pois alguns casos de câncer, cerca de 27%, ocorrem com PSA em níveis normais. Deve-se considerar também que idades diferentes têm pontos de corte de PSA diferentes também. De modo geral, PSA acima de 2,5 nanogramas por mililitro em pacientes menores de 60 anos já podem indicar câncer de próstata com especificidade de 94%. Além da quantidade de PSA, a sua velocidade de aumento também deve ser monitorada. Nesse sentido, aumentos superiores a 0,75 nanogramas por mililitro ao ano devem ser investigados com biópsia prostática. Mas o que é biópsia? Biópsia é a retirada de fragmentos pequenos da próstata para posterior análise histopatológica. Geralmente se utiliza a biópsia sextante, que ocorre via transretal e é guiada por ultrassonografia. Primeiro, o aparelho de ultrassonografia escaneará a área para detectar onde se localiza o tumor. Depois, a área é anestesiada e, em seguida, são retirados fragmentos necessários para a posterior análise. Após a retirada de fragmentos da próstata, as células malignas serão analisadas segundo o score de Gleason. Isso porque as células malignas possuem um aspecto muito heterogêneo e elas podem ter um aspecto mais agressivo e também podem ter um aspecto mais benigno. Esse sistema ele leva em conta de 1 a 5 pontos, que irão analisar o aspecto microscópico das células. Segundo esse sistema, um ponto é dado quando as células são mais diferenciadas, muito semelhantes ao tecido prostático normal, e 5 quando são mais indiferenciadas, ou seja, mais agressivas. A pontuação de 2 a 4 é utilizada para casos intermediários, no sentido da menor para a maior agressividade. A nota final do score de Gleason representa a soma da pontuação dos dois tipos de células tumorais mais frequentes na amostra analisada. Por exemplo, se um tumor é classificado como Gleason 7, de 3 mais 4, significa que o tipo de célula maligna mais comum na amostra recebeu 3 pontos, enquanto o segundo tipo mais frequente recebeu 4, somando-se, portanto, 7. A somatória dos dois tipos mais frequentes em uma amostra é no mínimo 2 e no máximo 10. Quanto mais baixo o score, menos agressivo o tumor, e vice-versa. Tumores com score entre 2 e 6 são considerados prognósticos mais favoráveis. O número 7 de score é o médio risco. E tumores com score entre 8 e 10 são casos mais graves. O câncer pode ser classificado em vários estágios, de acordo com seu nível de gravidade. No estágio 1, o câncer é encontrado ao acaso ou devido ao aumento do PSA. No estágio 2, o câncer é encontrado devido à presença de um nódulo na próstata, localizado em um só lado, 2A, ou em ambos os lados, 2B, porém confinado à próstata. O estágio 3 se refere a um câncer que infiltrou os tecidos ao redor da próstata, como vesícula seminal, 2A,
reto 3B ou bexiga 3C. No estágio 4, é o câncer que se espalhou para os linfonodos, 4A, ossos ou outros órgãos, 4B. Com risco baixo ou intermediário e que não tenham nenhuma contraindicação cirúrgica, recomenda-se que eles façam a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata. Outros tratamentos para doenças de baixo risco incluem a radioterapia, a hormonioterapia e a vigilância ativa. Pacientes com alto e muito alto risco devem receber um tratamento mais agressivo, visto que o potencial de metástase é maior. Neles, eles seguem o mesmo princípio, que é um tratamento oncológico visando a melhor qualidade de vida possível. A primeira opção terapêutica é a castração medicamentosa, bloqueio hormonal ou cirúrgica. Há algumas opções de castração medicamentosa, como os análogos do GnRH e os antiandrogênicos. A opção cirúrgica de escolha é a orquiectomia subcapsular bilateral. A terapia de privação androgênica atualmente tem sido a escolha para casos mais agressivos ou potencialmente agressivos, mesmo quando ainda não há doença metastásica. Um outro tipo de retirada da próstata bastante realizado é a ressecção transuretral da próstata, conhecido como RTU, no qual o cirurgião insere um ressectoscópio através da uretra, eliminando uma peça de tecido por vez, levando-os até a bexiga, onde serão descartados. A operação elimina toda ou parte da próstata do homem. Já está comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças crônicas não transmissíveis. Por isso, outros hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Para que mais pessoas tenham acesso à informação que foi compartilhada aqui, pedimos para que vocês divulguem esse vídeo. Obrigada a todos por assistirem o nosso vídeo.